Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje então a gente vai estar abordando assuntos atinentes ao RAPP. Quem precisa fazer o RAPP, tu sabe o que é o RAPP? Ou melhor, o RAP? Como que tu chama na tua cidade? Aqui a gente chama de RAPP, pelo menos na GIP a gente chama de RAPP. Mas o que é o RAP? Quem que tem que entregar? De quanto em quanto tempo ele é feito? Onde ele é feito? Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar abordando as questões atinentes ao RAPP, mas o que é o RAPP? Quem precisa fazer o RAPP? Então no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para te falar, para que tu saibas mais a respeito sobre esse relatório de atividades potencialmente poluidoras junto ao IBAMA. Então fica ligado no vídeo de hoje que o vídeo de repente vai fazer muito sentido para ti nesse momento de auxílio, até porque o prazo está chegando. E aí? Primeira pergunta, minha empresa precisa entregar o RAPP? Minha empresa tem que fazer o RAPP? O que é o RAPP, né? Então, ou melhor, muitas conhecem como RAP. Minha empresa precisa fazer isso? Então, o relatório de atividades potencialmente poluidoras, ele é um relatório atribuído ao Cadastro Técnico Federal ou Certificado de Regularidade junto ao IBAMA. Isso, então ele na realidade nada mais é do que uma licença federal do teu empreendimento também. E aí, como que eu vou saber se a minha atividade, se ela é isenta ou não, se ela precisa ou não fazer isso? Então, aqui embaixo, a gente vai estar deixando um link de acesso lá para o nosso blog. Lá no nosso blog tem uma lista, literalmente, das atividades que podem ser ou não, que precisam ou não do CTF junto ao IBAMA, né, que é o Cadastro Técnico Federal. Segunda pergunta, qual é o prazo de validade disso? Então, na realidade, o prazo de inserção de dados no sistema, ele iniciou em 1º de fevereiro até 31 de março. Todos os anos a gente tem que fazer isso e sempre retroativo ao ano, por exemplo. Estamos em 2018, então todos os dados que eu vou inserir no sistema referem-se a 2017, certo? Patrícia, se eu não fizer o RAPP, o que acontece? Em primeiro lugar, né? Tu pode levar uma enorme de uma multa também, né? Além de pode vir a perder a tua licença, até porque hoje um dos pedidos por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente faça os pedidos de licenciamento, a gente precisa inserir o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, e o último comprovante, o comprovante do boleto, né, dessa taxa que tem que pagar trimestralmente. Meu Deus, mas tô zonzo, não sei mais o que fazer. Vamos lá. O CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, ele vence ele é renovado de 3 em 3 meses. E a cada trimestre você tem uma taxa que tem que ser paga conforme o seu faturamento anual. Então, assim, pense o seguinte, tá vinculado as questões, primeiro, saber se a minha atividade, ela precisa ou não, né? Segundo, se essa taxa eu vou ter que ter, se eu tenho a taxa ou não tenho a taxa. E aí essa é uma questão também que lá no nosso blog, que eu vou deixar aqui embaixo, também tem dentro das atividades, se a tua atividade ela é obrigada ou não a pagar essa taxa, certo? Porque tem atividades que são isentas dessa taxa de controle e fiscalização. Outra coisa, quais são as informações que eu preciso tabular, o que eu preciso tabular? Então, dentro dessa legislação lá do IBAMA, existe uma instrução normativa para cada atividade, vai ter um modelo de relatório que tu tem que cumprir. Por exemplo, lá no RAPP, para atividades específicas da mineração, tu tem as informações específicas, por exemplo, quais são as matérias-primas, quais são os certificados que a tua empresa tem, as licenças ambientais que a tua empresa tem, outra informação com relação aos insumos, produtos produzidos, então, se tem barragem, se não tem barragem, resíduos sólidos, efluentes, emissões atmosféricas, nossa, é um monte de informação com relação ao ano anterior. Então, se tu não tem essas informações, corre para buscar essas informações. Tens dúvida com relação a como montar, como elaborar isso? Fala com a gente, que a gente te ajuda a resolver esse problema. O que tu acha? Então, assim, vamos dar 3 passos aqui. Primeiro passo, ter o Cadastro Técnico Federal, certo? Lá no IBAMA. Segundo, claro, parênteses, se a tua empresa precisa disso. Segundo passo, na realidade ter todo o levantamento desses dados, né, para que tu possas preencher o documento,
certo? E terceiro passo é renovar isso de 3 em 3 meses. Ah, o RAPB eu preciso renovar de 3 em 3 meses? Não. E sim o Cadastro Técnico Federal. Então, essas informações, elas precisam estar, assim, ó, redondas. Então, eu fui lá, busquei no IBAMA o modelo de relatório que eu preciso, coletei os dados e inseri no sistema. Ah, se eu preencher isso errado da multa, pode vir ocasionar uma multa, até por informação falsa, né, dentro do sistema. Então, assim, é importante que tu insira o máximo de informações, as informações as mais corretas possíveis. E se tu ficou com dúvida, não deixa de falar com um dos nossos consultores, que a gente tá aqui para te ajudar, tá bem? Beijão!